Olá, alunos! Vamos continuar o nosso estudo de lógica de programação. Na aula passada, a gente aprendeu a como instalar o Python, como instalar o interpretador Python, que é a linguagem que a gente vai utilizar para estudar lógica de programação. Nessa aula, a gente vai aprender as primeiras instruções em Python. A gente vai aprender lógica de programação programando. A gente vai criar mini aplicativos. Então a gente vai resolver o nosso primeiro exercício de programação. A gente vai ter que criar um pequeno aplicativo para resolver um problema. Então eu acho que essa é a melhor forma assim, de aprender lógica de programação. Já aprendendo a criar aplicativos, aprendendo a usar, não só mostrar os comandos isolados para você, mas vocês já irem aplicando na resolução de problemas. Porque no final das contas o programador é isso, é resolver problemas. É automatizar as coisas. A importância de programar, pessoal, há uma grande escassez de programadores no mercado. Mesmo que você não vá trabalhar com programação, mas se você tiver o conhecimento da lógica de programação, isso vai te ajudar nos outros segmentos, nas outras áreas da informática. E até no teu cotidiano e em outras áreas do conhecimento. Pode te ajudar, principalmente quem for trabalhar com computação. Mesmo que ele não vá trabalhar diretamente com programação, mas isso vai ajudar muito vocês. O conhecimento de programação acaba ajudando em outros setores. Tem uma frase do Steve Jobs, né, que diz o seguinte: todo mundo neste país deveria aprender como programar um computador, porque isso ensina como pensar. O Steve Jobs falou essa frase, né, se referindo aos Estados Unidos, mas assim, se você pensar, né, ele quis dizer o seguinte, que mesmo que você não vá trabalhar com programação, mesmo que você não vá trabalhar criando aplicativos, criando programas, mas você aprender a lógica de programação, isso te dá um raciocínio lógico muito importante para os outros ramos do conhecimento. Bom, vamos aqui estudar, né, já fazer nosso primeiro exercício de programação. A gente já vai começar já o nosso estudo de lógica de programação. Eu estou aqui com o Idle, que é o ambiente de desenvolvimento que a gente vai utilizar para programar em Python, para aprender lógica de programação. Só que esse aqui é o modo interativo, né? É o modo onde eu posso treinar para testar comandos em Python. Não é o modo que a gente vai utilizar para criar os aplicativos, para fazer os exercícios. A gente vai ter que vir aqui, ó. Aqui em File, significa arquivo, né? Aí eu venho aqui, New File. Tá aqui, é aqui que eu vou digitar os códigos, tá bom? Aí vamos lá. No caso ele quer escreva um programa em Python para ler dois números inteiros, fazer a soma dos dois números e mostrar o resultado. Então, quando disser assim no exercício, escreva um programa em Python para ler dois números inteiros. Ler em linguagem de programação significa guardar. Então, ler dois números inteiros significa guardar esses dois números inteiros. E quem vai dizer quais são esses dois números inteiros? O usuário. O usuário vai dizer quais são os dois números inteiros. O programa tem que fazer a soma desses dois números e ele vai ter que mostrar o resultado para o usuário. Então eu vou ter que criar duas variáveis. Eu vou chamar aqui N1 e N2. Poderia ser qualquer variável, poderia ser X e Y, X1 e X2. Aí eu vou pedir para o usuário digitar um número inteiro. Como é que eu faço? Eu vou colocar aqui o sinal de igual. Esse igual não é o mesmo igual lá da matemática. Esse igual em Python e na maioria das linguagens de programação que uso igual como comando de atribuição, como sinal de atribuição, esse igual significa recebe. Pense em igual como significando recebe alguma coisa. Então, N1 vai receber o que vem depois do sinal de igual. Vocês vão entender melhor por que é essa nomenclatura, por que é recebe. Então, N1 é igual. Aí eu vou colocar um comando novo para vocês, que é o input. Veja que é com N. Veja que mudou a cor
né? Isso significa que o input é um comando do interpretador Python. Então, input não é com M, é com N. Então, eu coloco entre parênteses, como toda função em Python. Print também é entre parênteses, input também. Aí eu quero dar uma mensagem para o usuário. Aí eu coloco entre aspas. Toda mensagem tem que ser entre aspas. Pode ser aspas dupla ou pode ser aspas simples. Vou colocar aspas simples. Aí eu vou dizer assim: digite um número inteiro. O que faz esse comando input? O comando input, faltou o aqui, digite um número inteiro, vou colocar 2 pontos. O comando input, ele faz o seguinte: tudo que o usuário digitar no teclado e depois der enter, vai ser guardado na variável. No caso, na variável que eu estou usando aqui é o N1. Então eu coloquei N1 igual input, aí eu estou dando uma mensagem para o usuário e tudo que o usuário digitar no teclado, depois que ele der o enter, vai ser guardado na variável N1. É isso que o comando input faz. Diferente do comando print, que apenas mostra a mensagem. O comando input não. Tudo que eu digitar no teclado e depois que eu der enter, vai ser guardado na variável N1. Só que o importante dizer para vocês é o seguinte: como isso aqui é um número inteiro, o usuário vai digitar um número inteiro, é importante que eu coloque uma outra função. É importante que eu diga para o interpretador Python: olha, isso aqui é um número inteiro. Pense nisso aqui que o usuário vai digitar como um número inteiro. Aí eu coloco assim, ó, int de inteiro. Abro e fecho parêntese. Então, o comando input vai ter que dar tudo dentro de um outro comando, que é inter. Porque se eu não fizer isso, o programa, mesmo que o usuário digite um número, o programa vai interpretar como se fosse um texto. Porque, na verdade, o comando input, ele recebe, por padrão, ele recebe um texto. Né? Ele recebe o que for digitado no teclado, para ele vai ser um texto. Então, tem que colocar ele dentro do parêntese, dentro da função. A gente vai estudar melhor o que é função int, que significa inteiro. Então, eu já estou dizendo, olha, o que o usuário digitar vai ser um número inteiro. N2 também vai ser um número inteiro, então eu vou colocar assim, ó, input. Primeiro eu vou captar o que for digitado no teclado. Aí eu vou colocar assim, entre aspas, fecho parêntese. Vou dizer, digite outro número inteiro. Só lembrando que número inteiro são os números 1, 2, 3, 4, 5, 7 e assim sucessivamente. E os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e mais o zero. São os números sem vírgula. Esses são os números inteiros. Em programação, os números com vírgulas são os números de ponto flutuante, né? São os números reais em programação. Então, o número inteiro, esse número aqui, vou mostrar aqui na tela para vocês, está aqui. Né? Ele é representado pela letra Z. Esse aqui é o conjunto dos números inteiros. Então, eu estou pedindo, primeiro para o usuário digitar um número inteiro e depois ele vai digitar um outro número inteiro. Aí depois eu vou fazer a soma, vou chamar essa soma de S, S é igual, ou melhor, S recebe N1 mais N2. Vamos pensar no igual como sendo recebe. S recebe o valor da soma de N1 mais N2. Agora eu vou mostrar para o usuário essa soma. Print, que é para mostrar algo na tela. Abre e fecha parêntese. Tem que estar entre aspas, porque vai ser uma mensagem. A soma é... Aí eu tenho que colocar... Eu não posso colocar assim, ó. A soma é S, porque senão vai mostrar na tela literalmente o que está entre aspas. Mas eu não quero isso. Eu quero que mostre o valor da variável S. Então eu coloco a soma é. Aí fora da aspas, eu vou colocar uma vírgula. Essa vírgula é concatenação, é o sinal de concatenação na linguagem Python. Tem o mais também, mas nesse caso a gente vai usar a vírgula. A gente vai ver quando é que a gente vai usar o mais. O que significa concatenar em linguagem de programação? Significa juntar. Então eu literalmente vou juntar
o que está entre aspas, a mensagem que está entre aspas, no caso, a soma é, eu vou juntar com S, não com a letra S, mas com o valor da variável S. Então tem que colocar fora da aspas. Então eu vou juntar, eu vou concatenar o que está entre aspas, que é uma mensagem, com a variável, com o valor da variável S. Como é que eu faço isso? Como é que eu concateno em Python? Eu utilizo a vírgula. Pode ser o sinal de mais também, mas o mais é usado quando eu quero concatenar dois textos. Pronto, já está pronto o meu código. Agora eu vou rodar esse código. Antes disso eu tenho que salvar. Vou lá em File. Vou aqui salvar. Save. Vou dar um nome para ele. Vou colocar aula 1. Salvar. Vou só mostrar aqui como é que ele foi salvo. Rapidinho. Olha, ele foi salvo com a extensão .py. Quando eu for salvar, quando eu der o nome do arquivo, eu coloco o nome, não coloco o .py, mas ele vai salvar com essa extensão, que é por padrão como se salva os arquivos em Python. .py. Vamos lá rodar o nosso programa. Tá aqui. Aí como é que eu faço para rodar esse programa? Para executar esse programa. Eu venho aqui em run, que significa executar. Clico e vou bem aqui, ó. Run module. Ou eu posso digitar direto F5. Mas é importante eu salvar primeiro. Se eu não salvar, quando eu clicar aqui, o programa vai pedir para eu salvar. O interpretador vai pedir para eu salvar. Eu salvo, dá no mesmo. Mas para evitar esse trabalhozinho, eu salvo logo primeiro. Aí eu venho aqui run module ou aperto no teclado F5. Tá aqui, ó. Digite um número inteiro. Vou digitar aqui 12. Digite outro número inteiro. 8. Agora eu vou dar Enter. Que foi aqui. Teve um erro aqui. Bora ver qual foi o erro. Ah, eu esqueci de colocar aqui, ó. N2 Inter. Foi importante. Vocês viram que tem que colocar esse Enter para mostrar que é um número inteiro. Ok? Foi até importante esse erro pra gente. Então veja, eu esqueci de colocar o Enter. Quando eu não coloco o Enter, ele. Por que teve esse erro? Porque o programa pensou assim, olha, o N1 é um número inteiro, mas o N2 é um texto, porque o input, por padrão, ele guarda texto. Então tem que colocar ele dentro, entre parênteses, dentro da função inter, para poder ele guardar como número inteiro, no caso. Aí vamos rodar de novo, mas a gente tem que salvar novamente. Digite o número inteiro, 12. Digite outro número inteiro, 8. Vou dar Enter. A soma é 20. Pronto, está funcionando o nosso programa. Posso fechar aqui. Rodar de novo. Agora eu vou apertar F5 direto para a gente ver. Ó. Tá aí, ó. 32. Dou Enter. Vou colocar aqui um número inteiro. Menos 8 é um número inteiro, menos 8 é um número inteiro, né? Quanto é 32 mais o menos 8? É 24, né? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior número. 32, no caso vai ficar 32 mais o menos 8, que é a mesma coisa que menos 8 mais 32. No caso, 32 mais o menos 8 é 32 menos 8. Bom, isso aqui não é aula de matemática, né? Mas 32... o primeiro 32 mais ou menos 8 dá 24. É isso. Então está feito o nosso pequeno programinha, que é pedir dois números inteiros para o usuário e mostrar a soma desses dois números inteiros para ele. É o nosso primeiro programa em Python. Tentem fazer esse pequeno programa aqui. Não copiem. Primeiro veja, assista a aula. Depois que assistir a aula, aí você olhar como eu fiz, tentem fazer sozinho. Até a próxima aula, até o próximo exercício. Vou até mostrar logo o próximo exercício. Quem quiser ir logo tentando. O próximo exercício vai ser esse aqui, ó. Escreva um programa em Python para ler 3 números inteiros. Fazer a soma dos 3 números e mostrar o resultado para o usuário. É muito parecido com o primeiro. Quem entender o primeiro vai conseguir fazer a segunda questão. Porque a segunda questão diz no caso, para ler 3 números inteiros. No caso, vai ser N1, N2 e N3.
fazer a soma e mostrar a soma para o usuário. Na próxima aula, a gente resolve essa segunda questão.